Olá! Na aula de hoje eu vou ensinar você a fazer esse jogo americano, dupla face, e ele é muito, mas é muito fácil de fazer. A proposta é que você entregue dessa forma para sua cliente. Olha só que lindo que fica dentro de uma caixinha. Você também pode personalizar essa caixa com o carimbo da tua marca. E esse é um jogo americano dupla face, muito fácil de fazer. Então tem dicas sobre esse acabamento aqui, tem dicas sobre o corte do tecido e como que a gente consegue tirar 4 peças em 1 metro de tecido. Então bora começar! Então, para fazer esse jogo americano, eu comprei 50 centímetros de tricoline e ele tem 1,5 metro de largura. Então, com esses 50 centímetros, eu quero aproveitar para fazer 4 peças, porque vão ser 2 estampas. Então, aqui eu consigo tirar 4 partes do jogo americano. Por que partes? Porque se eu for fazer ele dupla face, eu consigo então tirar 2 peças completas, ou então eu preciso de 1 metro de tecido para tirar 4 peças. Que é o que eu vou fazer. Eu vou usar 50 centímetros dessa estampa e 50 centímetros dessa estampa aqui. O que eu vou falar para vocês é que não existe um padrão. As pessoas se apegam muito a padrão. O que acontece é que tem umas medidas que, claro, que ficam melhores dependendo da mesa. Então, a medida que a gente poderia considerar ideal seria de 50 centímetros por 35. Isso na peça pronta. Mas, por um exemplo, aqui na minha mesa, essa peça aqui fica muito grande. Então, a minha mesa é de 6 lugares e ela não cabe 6 peças dessa aqui. Então, para a minha mesa, teria que ser um tamanho diferente. Então, eu só estou dando essa dica para vocês entenderem que não existe um padrão rígido. Ah, tem que ser desse tamanho. Eu aprendi que é esse tamanho e tem que ser assim. Não, você pode adaptar dependendo da tua cliente, se você faz sob medida, ou então você pode adaptar um tamanho padrão para o seu ateliê. Aqui no meu ateliê eu tenho 2 tamanhos, o pequeno e o médio, é o que eu tenho. Então, dito isso, eu vou explicar para vocês como que eu cortei esse aqui e vocês vão ver a medida que ficou. Então, aqui nos meus 50 centímetros, eu quero tirar 4 peças, independente do tamanho que ficar o corte. Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido em 4 partes. E dessas 4 partes, eu vou tirar aqui o meu jogo americano. Uma coisa muito importante que vocês têm que levar em consideração é a estampa. Essa estampa aqui, ela não tem um sentido, uma posição. Porque se ela tem uma posição, por exemplo, na largura do tecido, tudo bem você tirar assim. Agora, se ela estiver posicionada no comprimento do tecido, já não vai dar certo. Então, é um detalhe que você tem que levar em consideração. E em um próximo vídeo eu posso explicar isso para vocês certinho. Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é separar essas partes que estão juntas aqui na dobra. Dobra sempre bem teu tecido, bem certinho. E agora eu vou alinhar o corte, me baseando por esse corte que eu acabei de fazer na dobra. Então aqui eu tirei a parte do rasgo do tecido. Então, aqui tem 4 partes, e para mim usar os 50 centímetros de tecido que eu comprei, o tamanho aqui da peça ficou 48 por 37. Isso aqui no corte. Então, aqui eu já cortei o outro tecido da mesma forma que eu cortei esse. E lembrando que você consegue tirar 4 peças em 50 centímetros, porque a gente vai fazer esse acabamento dupla face. Se for um acabamento com canto mitrado, o tamanho vai ser diferente. Então, agora eu vou pegar aqui uma peça de cada estampa. Coloquei aqui o direito com o direito do tecido e vou costurar todo ao redor da peça, deixando um espaço para desvirar depois. Então, aqui eu vou costurar todo ao redor com a distância de um pé de máquina. Aqui não esquece de deixar um pedaço sem costurar para desvirar a peça. Aqui eu vou fazer uma limpeza nesses cantos, que é tirar o excesso do tecido, para a hora que a gente virar não ficar grosso. E também não corta o tecido muito perto da costura, porque pode desfiar. Meninas, e essa aula de hoje é super rápida, é uma costura bem prática de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão gostar bastante do resultado. Por isso, já deixa seu curtir aqui no vídeo. Se você ainda não está inscrita no canal,
se inscreve e compartilha também com todo mundo. Então, eu limpei aqui os 4 cantinhos. Agora eu vou desvirar a peça. Para desvirar, eu só pego aqui onde está aberto e vou empurrando aqui para o outro lado. Aí eu pego aqui com a minha tesoura e vou virar bem aqueles cantinhos que a gente limpou e tirou o excesso. E agora a gente vai no ferro passar bem essas costuras, sempre acertando aqui, ó, empurrando a costura bem para a ponta, para ficar aqui, ó, bem certinho na dobra, para a costura não ficar assim, ó, lá para dentro e a gente acabar passando assim, senão vai ficar torto o nosso jogo americano. Então, empurra bem a costura aqui na pontinha e vai passando todo ao redor do pano. Então, aqui eu passei a peça. Pode ver que a estampa de baixo não tá aparecendo aqui em cima. E a outra estampa também não tá aparecendo pro lado de cá. Isso é uma coisa bem importante, porque a tua cliente vai usar essa peça pelos 2 lados. E agora eu vou fazer uma marcação aqui pra gente fazer o detalhe do acabamento. E aqui eu vou fazer essa marcação com 4 centímetros. Essa caneta é aquela caneta fantasminha, aquela caneta que sai com o calor do ferro. E agora, então, eu vou dar o acabamento ao redor aqui do jogo americano. O mais importante do jogo americano é realmente você conseguir cortar o tecido bem reto e costurar reto também. Então, quanto mais reto você fizer essas costuras e esses cortes, mais bonito vai ficar o acabamento no final. Então, pode ver que é uma peça super simples, a gente já está terminando. Para fazer esse acabamento, você pode fazer com a costura reta, mas vai ficar mais simples, ou você também pode fazer com ponto decorativo. Mas aqui eu vou fazer com a costura zigue-zague, porque eu sei que tem meninas que não têm a máquina com ponto decorativo, e vocês vão ver como fica bem bonito também. Para fazer o zigue-zague é bom que você sempre teste em um tecido antes. Então o zigue-zague ele vai ter 2 regulagens, que é a distância do ponto e a largura do ponto. Então eu vou escolher aqui na minha máquina o ponto do zigue-zague, que é aquele ponto simples. E a primeira coisa que eu vou regular aqui é a distância do ponto. Então, eu vou deixar os pontos bem próximos para ficar com aspecto de bordado. Ó, então, ele tá assim. E essa aqui é a largura do ponto. Eu posso até colocar um pouquinho mais junto e eu quero ele mais largo. Eu acho que ainda dá para fazer um pouco mais largo, porque como a peça é grande, eu quero que fique um detalhe bem aparente. E assim eu acho que vai ficar bem bom. Então, aqui eu coloquei na largura do ponto 6 e na distância do ponto 0,4. E agora eu vou começar aqui, sempre deixando a marcação do centro do meu pé bem no centro do risco, porque o zigue-zague ele vai metade para cada lado da linha. E aqui é super tranquilo de fazer, porque não tem nenhuma parte grossa, não tem nenhuma parte com costura, então aqui é só você ir passando em cima da linha. A hora que chegar aqui no canto, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar para o centro do teu pé continuar bem no meio da linha aqui. Então, você vai ir virando. Vai virar aqui um pouco, ó, ainda tá fora. Volta e continua mais um pouquinho. Ó, ainda tá um pouquinho fora, então venho mais um pouquinho para frente, para ficar bem certo o canto. A agulha tá pro lado de fora aqui. Se a agulha estiver pro lado de dentro, nesse caso aqui, não vai dar certo. Então, a agulha tem que estar pro lado de cá. Virei, tá centralizado o meio do pé aqui da máquina com o meu risco, eu posso continuar minha costura. Aqui nesse canto, você vai ter que dar uma puxadinha no tecido, porque como tá a costura por baixo, o pé pode enroscar da máquina. E agora é só terminar toda a volta da costura. Então, eu tô terminando aqui de dar a volta no bordado. E aqui eu vou transpassar um pouquinho esse zigue-zague. E agora eu vou fazer um arremate na costura reta, bem aqui, ó, no canto, para não marcar no meio do bordado. Então, olha só como fica super bonito. Aqui eu usei o fio de costura mesmo. Então, eu tô usando esse fio aqui pequeno, que ele geralmente tem um brilho maior do que os fios de cone grande. Então, tem dessa marca aqui, que é esse que eu tô usando para essa peça. Tem dessa aqui também, que eles têm um brilho bem bacana para fazer esse tipo de acabamento. Agora, a gente precisa fechar esse buraquinho aqui, porque senão a hora que a cliente lavar vai sair para fora e vai desfiar essa ponta.
Aqui você tem duas opções, você pode usar uma cola de tecido e passar um pouquinho aqui por dentro para colar, ou você dá uns pontinhos à mão de forma bem invisível, pegando só o tecido interno aqui, que inclusive é o ideal, porque ele vai ter uma durabilidade melhor você fazendo à mão. Então aqui outra dica, quanto menor você deixar esse buraco aqui para virar a peça, mais rápido você dá o acabamento depois. Olha só, então como eu falei no início do vídeo, a questão do tamanho, não existe um tamanho padrão absoluto que você precisa seguir. Então aqui eu cortei de forma que eu aproveitasse 50 centímetros de tricoline e olha só, o tamanho ficou ótimo. Aqui cabe atalhar certinho, ainda cabe um copo aqui, eu acho que ficou perfeito assim. Outra dica bacana também é que essa peça aqui fica super legal se você engomar ela antes de entregar para a tua cliente. E sobre a caixinha que eu mostrei no início do vídeo, é essa caixinha aqui, eu comprei ela assim, dessa forma. Eu comprei aqui na minha cidade mesmo, porque eu comprei uma unidade só. Então, se você pretende entregar as peças nessas caixinhas, é interessante que você se programe e compre numa quantidade maior, porque ela vai sair bem mais em conta. Eu pesquisei na internet, eu encontrei no Mercado Livre, no Elo7 e em lojas de gráfica online própria para isso. Então sai até mais barato, mas o pedido é um pouco maior também. E aqui é só montar a caixinha, né? Ela já vem com todas as marcações da dobra. Então, uma vez que a gente dobrou aqui, é só montar ela. No vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa peça super prática para fazer. Mesa posta é uma coisa que está super em alta, as pessoas estão gostando muito de fazer e é uma boa forma para você fazer uma renda extra ou até mesmo começar a viver da sua costura. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.